eu vou ter que falar bem breve, tá? Para eu conseguir falar cada um deles. Vou falar sobre o Tesouro Direto, tá? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, ele é um programa criado pelo governo federal, de uma forma de captar recurso de pessoas físicas para financiar projetos do governo, tá bom? Dani, pode acompanhar, abrir uma conta no Banco Inter, legal. Ó, a Dani falou aqui que abriu uma conta no Banco Inter. Tem o Banco Inter, eu vou explicar para vocês como é que funciona os bancos digitais. Não sei se vai dar tempo de fazer isso hoje, tá? Mas Dani, gosto do Banco Inter, e no Banco Inter vai dar para você fazer várias aplicações, assim como eu vou explicar algumas aqui, tá? A do Banco Inter, a que eu acho mais interessante para começar, é o CDB do Banco Inter, tá? É um CDB de liquidez diária, que rende 100% da taxa CDI. Eu vou chegar lá. Onde devo aplicar o dinheiro? Isso aí que eu acabei de falar, Dani. É um bom local para começar, quem tem Banco Inter, é num CDB de liquidez diária, tá? Eu vou chegar lá ainda para explicar o que é o CDB de liquidez diária. Primeiro eu vou falar do Tesouro Direto, tá? Então o que precisa saber? O básico. O Erison perguntou aqui, considera no conta confiável? Sim, considero confiável. O Nubank é um banco digital também, é uma fintech, mas ela é regulamentada pelo Banco Central e tudo. E o dinheiro guardado na Nuconta, ela já rende 100% do CDI, ou seja, ela rende mais do que o dinheiro que está na poupança, tá? Acho uma boa para quem está começando, quer formar um fundo de reserva, é uma boa opção usar ali o Nubank, eu usaria, tá? Voltando a falar aqui sobre o Tesouro Direto. Tesouro Direto, o básico, não consigo entrar em muitos detalhes, mas o básico que você precisa saber é um programa criado pelo governo federal para captar dinheiro, recurso das pessoas físicas para financiar projetos do governo, tá? Tem toda uma segurança igual ou até maior do que a poupança, porque quem garante o Tesouro Direto é o próprio Tesouro Nacional, é o Banco Central. Então, a segurança do banco é praticamente o país que está, o país inteiro que se assegura aquela aplicação, tá? O que de básico você precisa saber? Então, essa taxa varia de acordo com o banco, algumas poupanças rendem melhor? Não sei. Se você estiver falando da poupança, não tem diferença entre poupança, não. Poupança de qualquer lugar, de qualquer banco, vai render 70% da CDI. Não tem como variar entre um banco e outro, tá? A Ali Gomes perguntou aqui. Voltando a falar aqui de taxa Selic, de Tesouro Direto. A primeira modalidade, existem 3 tipos de Tesouro Direto, tá? Os três tipos principais, que é o Tesouro Selic, e existe o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-Fixado. Só vou passar por que é cada um deles, tá? Tesouro Selic, qual que é a principal característica do Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele vai render exatamente a taxa Selic. Foi o que eu falei agora. A taxa Selic é 3,75% ao ano. Então, o seu título do Tesouro Selic, ele vai render essa quantia, ok? Então, principal característica desse título do Tesouro, a variação dele, ela é, entre aspas, fixas. Ela é fixa nessa referência. Ele vai render a taxa Selic. Esse título, ele é indicado para quem quer aplicar o dinheiro e poder ter a possibilidade de resgatar o dinheiro a qualquer momento, tá? Então, esse título, ele tem uma variação, entre aspas, menor, uma variação bem comportada, um rendimento que eu quero dizer, mas você pode resgatar ele em qualquer momento. Então, para quem quer fazer aplicações como uma alternativa para a poupança, ou você não sabe se vai precisar desse dinheiro daqui a 2 meses, 6 meses, 1 ano, num prazo curto, tá? Tesouro Selic é uma opção. Lídia mandando um oi aqui. Oi, Lídia. Então, Tesouro Selic é opção de curto prazo, tá? Deixa eu explicar o que é um tesouro pré-fixado, por exemplo. Tesouro pré-fixado é quando é um título com uma visão mais de médio a longo prazo. E qual que é a principal característica dele? A taxa que ele vai render, ela é pré-fixada, ela é pré-acordada. Então, no título do Tesouro pré-fixado vai estar escrito assim, Tesouro pré-fixado
2026, tá? Por exemplo, e vai estar lá assim, ó, 7% ao ano. Então, o que precisa saber? Esse título ele vai render 7% ao ano e pronto. Independente do movimento da economia, independente se a inflação disparou ou se a inflação está baixa, o seu título vai render 7% ao ano. É isso que é o Tesouro Pré-Fixado, tá? Esse é o básico que você precisa saber. Tem prós e contras. Você precisa ter em mente que se o cenário econômico mudar, pode ser que a sua aplicação renda menos do que a inflação. É isso que você tem que observar, o principal ponto. Beleza? Margarete, isso dá para fazer em qualquer banco ou de qualquer banco? Margarete, se você estiver perguntando do Tesouro Direto, sim, dá para fazer dos principais bancos, dos bancos grandes, dá para fazer. Porém, a maioria dos bancos grandes vão te cobrar taxas extras para fazer a aplicação. Nas corretoras de valores, que são instituições financeiras exclusivamente focadas em produtos de investimentos, nas corretoras não tem taxas extras para fazer a aplicação no Tesouro Direto, tá? Mas só para saber, nos principais bancos dá para fazer a aplicação no Tesouro Direto, qualquer um deles. Tesouro Pré-Fixado, falei para vocês. Próximo é o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro Direto IPCA? O que é IPCA, Robson? Que eu não sei. IPCA, traduzindo para vocês, é a inflação do período. Então, o que é IPCA? IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que precisa saber? IPCA é a taxa, a inflação do período. Então, quando você faz uma aplicação num Tesouro Direto IPCA+, vai estar escrito lá, IPCA mais 2035, por exemplo, é a data final desse título. Essa sua aplicação, ela vai ficar rendendo a quantidade da inflação daquele período mais uma porcentagem. Então, assim, na prática, o Tesouro Direto vai estar escrito assim, Tesouro Direto IPCA mais 2035. Aí vai ter assim, IPCA mais 2%. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, quando tiver IPCA mais 2%, quer dizer que a sua aplicação, o seu dinheiro, ele vai render a inflação do período mais 2%. Então, você vai estar ganhando sempre 2% a mais do que a inflação do período. Tá? Esse é o principal que precisa saber sobre a aplicação em Tesouro Direto. Tá? Esses três tipos. Imposto de renda, é importante saber. Todas as aplicações no Tesouro Direto, eles incidem o imposto de renda. Tá? Como assim? Eu vou ter que declarar? Não, não é isso. É o seguinte, quando você for fazer o resgate da sua aplicação, você for trazer de volta o dinheiro do seu título, da corretora, do seu banco para a sua conta corrente, é descontado da tabela regressiva do imposto de renda. Robson, o que é isso? Tabela regressiva? É o seguinte, tem uma tabela que, quando você faz o resgate, uma parte dos rendimentos, uma parte do lucro é cobrado imposto. É importante saber que... sumiu aqui, vamos lá. É importante saber que o imposto ele é cobrado apenas sobre o lucro, tá? Ele não é cobrado sobre o montante principal. Então, se você aplicou, por exemplo, R$1.000 e teve, nesse exemplo, R$50 de lucro, você vai resgatar R$1.050, nesse exemplo, ele vai cobrar o imposto em cima desses R$50 que é o lucro. Não vai cobrar em cima do montante principal. Esse é o principal que vocês precisam entender, tá? Tabela regressiva do imposto de renda funciona assim. Vou explicar essa vez e serve para outros produtos. Tabela regressiva do imposto de renda. Aplicações de 0 até 6 meses, né? Ela vai descontar 22,5% da sua rentabilidade. De 6 meses a 1 ano, vai descontar 20% da rentabilidade que você teve. De 1 ano a 2 anos, vai descontar 17,5% do rendimento da sua aplicação. E após 2 anos da aplicação,
vai descontar 15% da rentabilidade da sua aplicação. Então, por isso que é chamado uma tabela regressiva. Então, quanto mais tempo ficar a sua aplicação, menor vai ser o imposto cobrado. Tudo bem? Pessoal, perguntas, vou dar um pause aqui para olhar as perguntas, ver se Cíntia, tenho 5 mil no Itaú, quero aplicar. Não pretendo mexer em menos de 1 ano. Qual seria a opção? Cíntia, uma opção seria essa questão do Tesouro Direto. É uma opção que tem uma rentabilidade um pouco melhor do que a poupança. Precisa ver essa questão do prazo, tá? Para começar, o Tesouro Selic, para quem está em dúvida se vai precisar o dinheiro daqui a 1 ano, o Tesouro Selic é uma boa opção. Outra opção é você também, o que eu falo que é diversificar. O que é? É colocar em diversas aplicações diferentes. Então, se você está em dúvida, nada impede de você deixar, por exemplo, metade na poupança e a outra metade você fazer uma aplicação no Tesouro Selic, por exemplo. Outra coisa, nada impede de você deixar 300 numa poupança e você aplicar, por exemplo, 300 no Tesouro Selic e outros 300, você fala assim, não, eu quero ver como que funciona. Aí você faz uma aplicação no Tesouro IPCA, por exemplo, que vai seguir a inflação. Então você pode, pense numa pizza, é como se você fatiasse essa pizza e colocasse uma fatia em cada local. Esse é até mais o ideal, ao invés de você ficar procurando um produto que seja o melhor de todos, que isso nem vai existir, tá? Então, uma opção Tesouro Direto Selic, para quem está começando. Maria